Então, vamos dar continuidade sobre o assunto anterior, né, do vídeo que eu gravei anteriormente, sobre a questão do julgamento dos mortos, né, que eu li no vídeo anterior sobre Apocalipse 20, né, e eu quero dar continuidade aqui na série aqui, né, desse assunto, né, sem perder muito tempo. Eu quero que os irmãos aí abram Apocalipse 19, tá? Então, quero dar continuidade sobre essa questão aí que eu mostrei no vídeo passado, beleza? Quero continuar aí. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Diz, né? Eu vi o céu aberto. Entendeu, irmãos? Aqui eu vou passar uma camada espiritual para os irmãos. Entendeu? Então, que os irmãos aí tenham o que? Espiritualidade, né? Para compreender essa camada, né? Essa arquitetura, né? Espiritual, né? Dimensão espiritual aqui. Beleza? E eu vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. Atenção, irmãos. E o que estava sentado sobre o cavalo, né? Era chamado de fiel e verdadeiro. Por que fala o verdadeiro? Por quê? Porque ele é o verdadeiro Machia. Ele é o verdadeiro pacificador. Entendeu? Ele é o verdadeiro, né, Machia, porque como eu falei para os irmãos lembram? Da mesma forma que tem um anti-Machia espiritual, também tem um Machia, né, Yaush espiritual. Quem é o Yaush espiritual? É o raminho do lado direito. E quem é o anti-Machia espiritual? É um amigo dele, que é o Nicodemos, né, o que tem um couro cabeludo. Então, fala aqui, ó. Ele se chama fiel e verdadeiro, porque ele é o verdadeiro. Né? Entendeu? Beleza? Verdadeiro Machia, né? Espiritual. Verdadeiro Yaush espiritual, entendeu? Aí diz aqui, continua. E com justiça julga e guerreia. Presta atenção que tem que ter um código espiritual, irmão. E com justiça, porque essa passagem aqui de. Presta atenção, essa passagem aqui de Apocalipse 19, né? Espiritualmente, está falando do início da semana. Espiritualmente, tá? Nós sabemos, eu sei que aqui está falando do Armagedon lá, né? Lá no final da semana. Mas espiritualmente, está falando do início da semana. Está falando da guerra entre o Machia espiritual, né? Do raminho direito, e os levitas, que é o exército de Davi, de Moisés, contra o exército de quem? Do falso Machia espiritual, contra Nicodemos, né? E seu exército, seus bajuladores. Então tá a guerra aí, entre o raminho direito contra o seu amigo, ó. Entre o verdadeiro Machia, que é o raminho direito, e os levitas, que é seu exército, contra quem? Contra o anti-machia espiritual, Nicodemos e seus bajuladores, que tá no leão. Beleza? Beleza aí, bora lá. Seus olhos, aliás, né? Ele era fiel, verdadeiro, né? E com justiça, atenção, e com justiça julgará e guerreará. Com justiça, por quê? Está fazendo uma associação a Isaías 11, né? Que diz em Isaías 11, 1 ao 5, né? Que fala que com justiça ele vai governar os pobres da terra. Quem é? Está falando do raminho direito, né? O Davi, Isaías 11, verso 1, né? Que se levanta um renovo do tronco de Jessé, é o raminho do lado direito. Né? E o verso 5 lá, né, em Isaías 11, vai dizer o quê? Vai dizer que com a vara da sua boca, né, ele vai matar o perverso. Quem é? O antimachista espiritual, que é um amigo dele que traiu ele. Lembra da live passada? Do vídeo passado? Pois então. Com justiça ele julga os pobres. Né? Quem gosta aqui, Apocalipse. Com justiça julgará e guiará. E ele julga com justiça. Entendeu? Estou falando de quê? Estou falando de associação, então, a Isaías 11, verso 1 ao 5. Beleza? Porque espiritualmente, está falando aqui, espiritualmente, está falando do início da semana, na Apocalipse 19. Espiritualmente, beleza? E a guerra entre Moisés, né, que é Davi, né, que se casa, os né, Moisés com os levitas, que é Laodiceia, contra quem? Contra o exército do antimachista espiritual, contra Nicodemos e seus bajuladores, que é no leão, né? Os traidores, beleza? Vamos embora cá. Verso 2. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Por que havia muitas coroas? Por quê? Porque são exércitos que atrás dele. Quem é? Os levitas. É um código espiritual, porque ele governa sobre os levitas, né? Isaías, né? E com justiça julgará os pobres. Quem é os pobres? É Laodiceia, não fizer pobre, desgraçado, entendeu? Então esse exército aqui que está com ele aqui é os levitas, entendeu? Espiritualmente. Fala muitas coroas, é os levitas, né? Que está com Moisés. Entendeu?
Por isso que quando o povo lá que Moisés liderava lá no Egito antigo lá caiu andando no boi, né? Moisés fez uma separação, não foi? Falou, ó, aquele que está do lado do Criador, vem a mim. Quem foi a ele? Foi os levitas. Quem é o levita? Laodiceia. Que ele governa sobre a Laodiceia, né? Com justiça, entendeu? Os pobres da terra. Beleza? Olha aqui, continuando. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia coroas, né? Diademas. Os levitas, beleza? E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Verso 13. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, porque ele ia fazer guerra aos seus inimigos. Entendeu? Ele derrotará os seus inimigos. Lembra lá de Salmos 60 e... Não, Salmos 89, verso 19 ao 24, né? E a unge Davi e ele derrota os seus inimigos, né? Porque fala aqui que suas vestes estavam banhadas de sangue, entendeu? Espiritualmente, entendeu? E a guerra que vai ter entre os levitas, né? De Moisés com os levitas, contra quem? Contra o antimachia espiritual e seus exércitos, seu bajulador, entendeu? Traidor da igreja, né? Entendeu, irmão? Por quê, irmão? Porque é uma guerra entre Neemias e Sambalate. Sambalate não era contra o Monte Sião? Era contra o Monte Sião. Ele guerreava contra o Monte Sião, né? Ele detestava o Monte Sião. Né? Sambalate tinha inveja de Neemias. Entendeu? Então aí Neemias fica lá guerreiro, né? Neemias, tem Neemias e tem Sambalate. Tem Neemias e seus edificadores, e tem Sambalate e seus, né? E seus ali, é, edificadores, vamos dizer assim, né? Mas são traidores, né? São inimigos de Neemias. Entendeu? Aqui, ó. Vamos só fazer aqui rapidinho essa questão de Neemias e Sambalate. Aqui, ó. Neemias, capítulo, pra você ver que falando de Neemias, né, espiritualmente também, falando de Neemias, né, espiritualmente também, fala de Neemias, né, o exército de Neemias contra os exércitos de Sambalate, né, o exército de Efraim, né, os efraimitas. Sambalate era efraimita, beleza? Olha aqui, ó. Neemias, vou pegar aqui rápido. Deixa aqui meio difícil. Neemias. Deixa eu ver aqui, irmãos. Neemias 4, tá? Diz o seguinte, ó. Neemias 4, ó. Atenção. Neemias 4, verso 19 e 20, ó. Ó. E eu disse aos nobres, né, e aos governantes, e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, porque quem constrói o segundo templo é quem? Né, o primeiro templo foi destruído, pelo quem? Pelo Babilônia, do leão. Não foi? Lá. Mas agora espiritualmente, quem é os leões? O Babilônia? É o ministério direito, os traidores. Destrói o primeiro templo, né? Destrói a morada de eterno. Não é? Arrasa o santuário ali, ó. Não é? Então, deixa né, desolado. Entendeu? A traição, né? Aqui, ó, eu disse aos nobres, aos governantes e o restante do povo, a obra é grande, né? E extensa, né? Que vai construir agora o terceiro templo, o segundo templo, é a Laodiceia, né? Junto com Moisés, né? E o Romain esquerdo também vai participar, né, dessa obra, entendeu? O Romain esquerdo, né? Por isso que fala lá em Salmo 23, a tua vara, Romain esquerdo, seu cajado, Romain direito, me consola quem? A Laodiceia. Porque o Romain direito e a Laodiceia, que é os levitas, e o Romain esquerdo vai estar participando dessa obra aqui, né? Da reconstrução do templo, que foi destruído pelos babilônios, que espiritualmente está sendo, né, os leões, né? O leão destruiu o templo lá, não foi? Então, ele fala aqui, ó, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar, presta atenção agora, portanto, no lugar que ouviram o som que é da trombeta, no lugar, que lugar é esse? Sião. No lugar onde ouvir a som da trombeta, né, porque a lei virá de Sião, né, é a palavra, né, de Al-Shalom, não é? Isaías 2, versos 2 e 3, então. Portanto, o lugar, que lugar é esse? Que Al escolheu no deserto, no Brasil, para alimentar a mulher espiritualmente? Que lugar? Em Sião. Entendeu? Que é a lei virá de Sião, e a palavra de Al-Shalom, né? Portanto, no lugar, Al-Shalom, Sião, que ouvis o som da trombeta, tá vendo aí?
correr ali, precisa agora, correr ali, de minha salão, não, correr ali, no lugar que vocês iam ouvir a pregação, né? Correr ali, pra vocês ouvirem a palavra, né? Quando o tocar. Correr ali pra onde? Pro deserto, irmão. Vai lá em Apocalipse, a mulher correu pro deserto. Que mulher? É os levitas. Tá vendo que Neemias agora, que né, espiritualmente, está encaixado com os levitas? Tá vendo? Que Neemias fala, ó, no lugar em que viu o som da trombeta, né, da lei, Sião, correr ali, a mulher correu pro deserto, entendeu? Tá conectado? Para ver, correr pro deserto, para ser alimentado, beleza? Entendeu? Código. Beleza, vamos continuar aqui para o 19. Verso de número 13. E eles estavam vestidos, e ele, né, ali o Yalcha, né, que aqui é o Rominho direito, espiritualmente, e ele estava vestido com vestes, né, banhadas de sangue, né, que guerreia contra seus inimigos, beleza? E o seu nome é chamado a palavra de Yahweh. Por que o nome dele é chamado a palavra de Yahweh? Porque é dele que vem a palavra de Yahweh, né? E usa ele para guiar o evangelho eterno, a palavra eterna, está lá no Apocalipse 14, verso 6. Entendeu? Deles ainda, e a palavra de Yahweh está com ele, o evangelho eterno. E os exércitos, quem é os levitas, espiritualmente falando, que estavam no céu, seguiam-no, tá vendo? Lá de céu, os levitas, seguiam-no, né, sobre cavalos brancos. Pronto, que fala cavalos, porque é uma guerra, quando o país ia atacar outro país, montado em cavalos, foi então. Mas fala que são cavalos brancos. Por que cavalos brancos? Porque o ramo direito vai vir pregando a mensagem de paz, né? Lembra de Salmo 85, verso acho que é 6, se não me engano, e 7 diz: e ao falar de paz ao seu povo, falará de paz, contanto que não bote a loucura. Entendeu? Por falar cavalos brancos, porque o ramo direito vai vir falando de paz, falar de ser para os levitas. Entendeu? É um segredo espiritual. Aí fala aqui, ó. E os exércitos que estavam no céu seguiam-nos sobre cavalos brancos. Tá vendo aí? Vestidos de linho fino e puro. Por que faz vestido de linho puro? Porque eles serão remidos, né, Laodicea, né? A palavra. Serão purificados, né? Entendeu? A palavra. Vão purificar eles. Entendeu? Fala aqui que eles estão vestidos de linho fino e branco. Né? São lavados né, no sangue do cordeiro, as vestes dele. Entendeu? Fala, bem-aventurado aqueles que lavam são os vestes no sangue do cordeiro. Quem é? Laodicea. Entendeu? Aí fala aqui, verso 15, ó. De sua boca, né? Uma espada afiada. Que espada é essa? Palavra, mensagem, palavra. Da sua boca saía o que? Uma espada afiada. Para que com ela castigue as nações, né? Repreende as nações, né? Entendeu? E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisará o lagar do vinho da ira. Lembra a cena do lagar? Do lagar, o lugar que queimava lixo em Yalxalã? Porque espiritualmente não fica esse lugar onde? Não fica esse lugar de fogo. Yalxalã espiritual, né? Daí, né? No lado direito. Não tem a palavra de fogo. Que queima, né? Os seus inimigos e as suas heresias. Lugar, Yalxalã, lugar de fogo, né? Palavra de fogo. Deu? Porque o caminho direito vai vir pregando, né? Vai emergir o povo com o espírito e com fogo, né? Entendeu? Com fogo, mensagem, palavra forte. De Yalxalã, né? Mateus 3, verso 11. E ele governará com cetro de ferro. E ele pisará o lugar do vinho do furor, da ira, que é um código. Do vinho do furor. Por que vinho? Vinho na escritura é doutrina. Mas isso é um vinho de furor, é um vinho de repreensão. Águas amargas, que está no livro de Isaías 30, verso 19 e 20, né? Apocalipse 10 também. Não é? Águas amargas, né? O pão da aflição. Fala, o pão do furor. O vinho de fúria, né? De repreensão. Entendeu? E açoites. Palavras quentes, palavras fortes. Palavra, né? Está lá em Oséias 2. Vou ler Oséias 2, verso 15. Os irmãos conhecem bem aí, né? Oséias 2,15. Vinho, né? Que o vinho aqui é de furor, né? Vinho de repreensão. Né? Aí vinho é o pão da aflição, né? Vinho amargo, vamos dizer assim. Palavras amargas. Entendeu? Eu vou pegar aqui rapidinho Oséias 2,15. Fala da Laodiceia, entendeu? Purificação da Laodiceia, né? Oséias 2,15. O irmão conhece bem, né? Oséias 2,15. Acho que não vou nem ler, não. O irmão conhece bem Oséias 2,15, né? Que fala que alterará o deserto, fará o coração e dará as suas vinhas dali que vinho. O vinho do furor aqui. O vinho pão da aflição. Entendeu? O vinho do furor. Beleza. Vou ler que o irmão conhece bem essa questão, essa passagem de Oséias, né?
Beleza. Do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Verso 16. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito, né? Rei dos reis, mestre do mestre. Lembra de Apocalipse 17, no vídeo passado, que eu mostrei que os 10 reis, né? Que entregam o poder ao antimachista espiritual, Nicodemos, e eles guerreiam contra quem? Contra o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, né? Porque ele é o rei dos reis e mestre dos mestres. Que vencerão que estão com ele. Quem é? Os levitas. Chamados e eleitos. E serão fiéis, né? Porque serão remidos. Entendeu? Porque eles é prata agora. Eles é prata lá de Odisseia. Esses irmãos aqui que traiu a igreja vão ser bronze, junto com o lado esquerdo, né? Que é os bodes. Entendeu? Bora lá, continuar aqui. E ele tem sobre suas vestes e sobre a sua coxa um nome escrito no Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. E eu vi um anjo que estava de pé no sol. E ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves, né? Que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai vós a ceia do grande Criador, para que possais comer a carne dos reis, né? E a carne dos capitães, e a carne dos homens poderosos, e a carne de cavaleiros que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres como escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, que é 10, né? É um ultimatismo espiritual, espiritualmente falando. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos, né? Para guerrear contra aquele, né? Que está assentado sobre o cavalo e contra os seus exércitos, né? Tá vendo aí? Contra os levitas, que é o exército de Aus, do ramo direito, espiritualmente falando. E a besta foi tomada. Entende? Tomada. Lembra de Jó 34:20? E os poderosos serão tomados pelas águas. Eu explico essa questão já sobre Jó 34:20, né? Que os poderosos serão tomados, né? Não é um livramento dos poderosos, é um juízo contra os poderosos. Serão tomados pelas águas, né? De Isaías 28, verso 2. Tá vendo aqui? A besta, quem é essa besta aqui? É um ultimatismo espiritual, o Nicodemos, o vitorioso, né? E a besta foi tomada, tá vendo aí? Tomada aqui pela mensagem, né? Pelas águas destruidoras. Foi tomadas e com ele o falso profeta. Ele tem um aí que tem, né? Que tá do lado dele aí, né? Um específico, né? Um braço direito dele, né? Traidor também, vamos dizer assim. Um traidor, né? Que é o braço direito do vitorioso, do Nicodemos. Entendeu? E a besta foi tomada pelo juízo, né? E com ele o falso profeta, que esperava milagres. Agora vem um código pesado. Atenção. Com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele. Tá vendo aí? Diante dele. Com os quais enganava, tá vendo aí? Enganava, atenção. Os que receberam a marca da besta. E os que deram adorar a sua imagem. Imagem. Lembra que eu expliquei para os irmãos? Que a imagem, literalmente, é aquela imagem lá, literalmente, né? Aquela imagem assim, né? Um estátua. Mas espiritualmente, imagem também trata de quê? De caráter. Caráter. Por isso que no livro de Coríntios, se não me engano, não sei se é Gálatas, Coríntios, fala que nós temos que diz que Yahweh quer que nós seja conforme a imagem do seu filho, a imagem do seu filho. Mas como assim imagem? O caráter do seu filho. Nós temos que se assemelhar, pelo menos um pouco, à imagem de Yahweh, né? Com o caráter dele. Então, imagem espiritualmente, falando de caráter. Caráter, de moralismo, de moral, né? Princípios morais, entendeu? Mas aqui fala que esse povo aqui que foi enganado, por essa besta aqui, ó, eles foram enganados, né? E adorou a sua imagem, que é o seu caráter, é o falso moralismo, entendeu? Que ele bajula, né? Falsidade, e eles né? Confiou nele, né? Entendeu? Confiou nele, né? E aí adorou o caráter dele, né? O mau caratismo dele, entendeu? Adorou a imagem, o caráter dele, entendeu? Espiritual, né? Espiritual é um coisa espiritual. São camadas, beleza? Esses dois, né? Esses dois foram lançados vivos no lagar de fogo, né? Que é, lembra? O lagar de fogo e Al-Shalom, que é a lei veneciana, só que é uma lei que vem, que é Isaías 28 para 17, para destruir os seus inimigos, né? E refúgio da mentira, lugar né? que queima com fogo, não é? Em Al-Shalom. Então, porque aqui é um espiritual mesmo, um fogo espiritual, né? Em Al-Shalom espiritual. Né? Lugar de fogo, lugar de mensagem, né? Que destrói a heresia, a mentira, o fanatismo, a idolatria, entendeu? E os dois foram lançados vivos no lugar de fogo, né? Queimado com enxofre.
queimando com enxofre. Agora presta atenção agora, verso 21, ó. E os remanescentes foram mortos. Nossa, essa Bíblia aqui que eu estou lendo fala os remanescentes. Quem é os remanescentes? Quem é eles, os remanescentes? Diz que eles foram mortos, ó. Tá vendo aí? Os mortos com a espada daquele. Quem é? Davi, né? Lá no, lembra de Isaías 11? Diz que ele vinha, né? O tronco de Jessé, né? E com a vara da sua boca matará o que? O perverso e seu exército. Entendeu? Tá vendo aqui? É Davi, ó. Rumo direito. Tá vendo aí? Diz que quem que vai matar então? Quem que vai guerrear com a espada da sua boca, a palavra? Os remanescentes. Quem são os remanescentes? Os poderosos. Entendeu? São tomados. Entendeu? São tomados pela mensagem. Jó 34:20. Vendo aí, ó. Os remanescentes foram mortos pela espada que sai da boca dele, a palavra, a mensagem. Que é o remanescente? Esse remanescente aqui tá. Eu expliquei na live passada, no vídeo passado. Esses remanescentes aqui estão em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Que os mortos serão julgados. Lembra? Eu falei. Eu fiquei na live passada. Entendeu? Sobre Tessalonicenses 2, 11, Apocalipse 20. Os mortos foram julgados, condenados. Entendeu? É eles aqui, os remanescentes. Ó. Expliquei no vídeo passado. Assiste lá, vocês vão entender. Entendeu? Entendeu? Os remanescentes foram mortos pela espada da boca que saiu daquele, né? Davi, né? Tal. A espada que saiu da boca. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Beleza? Tá entendendo, irmãos? Aí vou ler aqui, ó, de novo, ó. Os remanescentes foram mortos com a espada da boca que saiu da boca do cavaleiro, né? Davi. Isaías 9, verso 1 ao 5. Espada que saiu da boca dele. Palavra. Aí você vai para Jeremias 5. Aprofundar aqui. Jeremias 5. Mais fundo aqui. Doutrina. Jeremias 5. Versículo de número 11 ao 14. Diz o seguinte. Ó, presta atenção. Pois a casa de Israel e a casa de Yaldá. Tá vendo aí? Yaldá? Tá vendo que aí os remanescentes lá traços de Yaldá e Al-Shalom, os remanescentes, que serão mortos pela parte da boca que sai de quem? De Davi, né? Tronco de Jessé, palavra. Tá vendo? Remanescentes quem são? São o povo de Yaldá. Tá vendo? Jeremias 5. Jeremias 5, né? 11 ao 14, ó. Vou ler aqui, ó. Pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente. Traiçoeiramente, ó. Contra mim, diz Ial. Tá vendo que são os remanescentes lá? E eles contradizem ao Ial e falaram, né? Olha o que eles falaram contra o Eterno. Ó. Não é ele. Tá vendo? A rebelião, a hipocrisia, a teimosia, né? Não é ele, não é eterno, não. Nem o mal nos encontrará, tá vendo aí? Nem veremos nós espada. Que espada? A espada que é da boca do raminho do lado direito. Que lá vai né, guerrear contra seus inimigos. Davi, né? Salmos 89, versículo 19 ao 24. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Não é Ial, não. Não é ele, não. Né? Nem espada nos virá. Espada da boca do raminho direito. Nem essa espada vai vir contra nós. Entendeu? Não vai vir, não. Nem fome. E os profetas tornaram-se vento, tá zombando, são zombadores. Tá aí? Os profetas são tornaram-se vento, não é o eterno. É vinho estranho, é em confusão, entendeu? Eles são zombadores, ó. Os profetas tornaram-se vento, não é o eterno, não. Isso aí é de doutrina pagã, é invenção. A palavra não está neles, tá vendo aí? Não está neles, não é o eterno. É o, né? Hipocrisia, entendeu? Passando com a barriga, né? Portanto, isso será feito. Portanto, assim diz Ial dos exércitos. Visto que eles falaram tais palavras, arrogantes, né? Eis que farei que minhas palavras em tua boca, pela boca de quem? Do raminho direito. A espada na boca dele, aí, ó. Eis que farei que minhas palavras em tua boca sejam como em fogo. Em fogo, lugar de fogo, lagar de fogo, né? Lagar de fogo. Serão queimados com fogo. Palavra. Tá vendo? E este povo em madeira. Tá vendo aí? E eles serão devorados. Devorados por quem? Já passei esse código aqui já.
Está lá em Samuel, né? Quando aleou um, dois, não foi? Ungiu primeiro Saul. Saul devorou homens, né? Depois ele corrompeu, depois a mulher lá aleou, escolheu outro caminho, o segundo, Davi. E ele também apanhou, aprendeu a apanhar presa e devorou homens. Que homens? Do lado direito. 1000 carão ao teu lado, né? Davi do lado esquerdo e 10 mil ao teu direito. Davi devora quem? Seus homens do lado direito, 10 mil. Entendeu? A mensagem? Beleza, vamos continuar aqui. Vou ler de novo aqui. Apocalipse 19. Versículo de número 14, né? O exército que estava no céu seguiu sobre o cavalo branco. Né? Cavalos brancos. Porque era uma guerra. A guerra, que eu falei para os irmãos no início do vídeo. É a guerra entre o verdadeiro Machia e o espiritual, que é o Rominho direito, que é o Davi, contra, né, e os levitas. Contra quem? Contra o antimachista espiritual, o Nicodemos, e os seus exércitos, os traidores, né, da igreja. Tá vendo? A guerra entre né, os dois messias, não é verdadeiro, quem é o Rominho direito. E o outro é o falso pacificador, quem é o Nicodemos, o amigo dele, traidor, com seus bajuladores. Vai guerrear contra quem? Contra Moisés e os levitas. Entendeu? Quer ver? Ó? Apocalipse 19, 14. Os exércitos que estavam no céu seguiam no cavalo branco para a guerra, espiritualmente, entendeu? Vestido de linho fino, tá vendo aí? E puro, tá vendo? Então foi para a guerra então, cavalos brancos, ó. Foi para a guerra, espiritualmente falando. Aí você vai para Joel, capítulo 1. Joel 3, verso 9. Joel 3, verso 9 ao 13. Vamos lá. Joel 3, verso 9 ao 13. E o seguinte. Proclamar isto entre os gentios. Quem é os gentios? Espiritualmente, a Laodiceia. Preparar aqui a guerra que está lá em Apocalipse 19. Eles vão que vem cavalos brancos para a guerra, espiritualmente. Contra quem? Contra o Nicodemos, os falsos messias e os seus bajuladores, né? O traidor da igreja. Proclamar isto entre os gentios, a Laodiceia. Preparar a guerra, tá vendo aí? Acordai os homens poderosos. Que é os homens poderosos aqui? Estou falando do povo do lado direito. Eles serão despertos, né? Está em Daniel 12, verso 2. Muitos que estão ali despertarão aqui espiritualmente. Uns para a honra eterna, na Laodiceia, os levitas, e outros para a vergonha eterna, que é os poderosos do lado direito. Entendeu? E, ó, então o ramo direito vai despertar tanto a Laodiceia, né? Que vão para a honra eterna, e tanto também como os poderosos, que vão para, né? Que vão para a vergonha eterna. Quem é os poderosos? É o lado direito. Tá vendo? Os poderosos são despertados, mas são tomados pelas águas. Jó 4:20. Entendeu? São tomados, né? Reprovados. Infelizmente. Proclamar isso entre os gentios, a Laodiceia, preparar a guerra, acordar os homens poderosos, né? O lado direito. Né? Chega-se, subam todos os homens de guerra. Tá vendo aí? E a guerra entre os levitas, Moisés e os levitas, contra quem? Contra os poderosos e seu antimachia, Nicodemos. Forjai as espadas das vossas enxadas, e lançais das vossas foices, e o fraco diga, eu sou forte. Ajuntai vós e vinde todos os pagãos, a Laodiceia, em redor, e reuni-vos, fazei descer ali, ó, atenção, fazei descer ali os teus fortes, ó Ial. Tá vendo? Verso 12. Atenção agora, ó. Despertem-se os pagãos. Tá vendo aí? Despertem os pagãos, a Laodiceia. Né? Muitos que estão ali no pôr da terra, religião, né? No pôr da religião, despertarão. Para a honra eterna, que é os pagãos, a Laodiceia. Desperta para a honra eterna. Os poderosos para a vergonha eterna. Entendeu? Despertem, os pagãos. E subem ao vale de Josafá, o vale de Aldá, né? Josafá, o rei de Aldá. Pois ali me assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Que é Davi, que é julgar com justiça, né? Isaías 2, verso 11 ao 4. Julgará com retidão, né? Com justiça os pobres da terra. Entendeu? Porque ali me assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Lançai a foice. Agora aqui, fala do arrebatamento, né? Dos 54.000, né? Lançai a foice, por quanto a seara já está madura. Vinde, descer, porque o lugar está cheio e as gorduras transbordam. Pois a sua maldade, que é a maldade de quem? Dos poderosos. Sua maldade é grande. Tá vendo aí que eu falei para os irmãos? O pecado deles foi grande, foi feio.
entendeu? Foi cabeludo, foi grande pecado. Lembra lá em passado, que eu li Mateus 7, né? Entendeu? Vamos estar conectando aí já, beleza? Vinde e descei porque o lugar está cheio e as gorduras transbordam, pois a sua maldade dos poderosos é grande. A maldade é grande. Seu pecado é grande, é abominável contra o Eterno. Entendeu? Aí os irmãos vai para 1 Crônicas, capítulo 21. Vou pegar lá. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1 ao 3. Diz o seguinte. E Satanás se levantou contra Israel, que é contra Yaldá, né, contra o tempo eterno ali, né, Satanás se levantou. Por que, irmão, que se levantou? Porque quando quando os irmãos desobedecem, né, rejeitam a palavra da verdade, abre portais espirituais para a descida de demônios, para poder introduzir na igreja e causar divisões nos irmãos, né, destruir a igreja, causa divisões, discórdia, entendeu? Quando rejeita a palavra da verdade, acontece isso. Abre portais espirituais para, né, infiltração de demônios. Entendeu? Fala aqui, Satanás, ó, se levantou contra Yaldá, contra, né, o tempo eterno, contra Israel, né? O tempo eterno ali, ó. E incitou Davi, ó. Tá vendo? O diabo incitou Davi. Quem é Davi? Davi é o, né, representa o ministério de direito, né? Incitou Davi, né? A enumerar Israel. Não quer enumerar Israel? É fazer escolha de pessoa. Numerar, né? Fazer escolha de pessoa. Acepção de pessoa. Entendeu? Isso é enumerar o povo. Né? É fazer acepção de pessoa, né? Escolha de pessoa. Numerar o povo. Entendeu? E a única sagrada disse. Para com Yahweh não há acepção de pessoa. Entendeu? Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele quiser. Entendeu? E Davi disse a Joabe, ó. Davi queria, então, numerou o povo, ó, vendo aí, ó. Fiz acepção de pessoa, fiz escolha de pessoa na aparência. Aí desagradou Ial. Aí foi que aí caiu, foi o racha. Entendeu? Porque. Aí fala aqui, ó, continuando, no versículo de número. Versículo de número 2, diz o seguinte. E Davi diz a Joabe, aos governantes do povo: Ide, numerar o povo, né? Ide, faz escolha de pessoa, né? Faz acepção de pessoa, entendeu? Escolhe pessoas, entendeu? Aí zegador Ial, porque para com Ial não há escolha de pessoa, representação de pessoa. Ial não é aparência exterior, igual o homem vê a aparência, mas Ial olha o coração, não é? A intenção do coração, é isso que Ial que importa para Ial, não é a aparência de pessoa, não. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, numerar Israel, desde Berseba até Dan. A queda de Davi foi isso aqui, ó, a queda. Que Davi trata do ministério direito, que cai também. Entendeu? Infelizmente. E trazei o número deles para mim, para que eu possa subi-lo. Verso 3. E Joabe respondeu: o Ial faça o seu povo uma centena de vezes maior do que ele. Mas meu rei, né? O Joabe fala para Davi: mas meu rei, não são todos servos do Criador, não são todos seus servos, ou seja, não são todos servos do Criador, não são todos irmãos, né? Aí Malaquias lá 2 fala, né? Verso 8 ao 12. Por que então vocês desleais para com um, vocês aceitam a pessoa de um e rejeitam a pessoa do outro? Não somos nós servos do mesmo Criador? Não estamos nós todos do mesmo Pai? Fala em Malaquias. Por que vocês são desleais com um, desprezam um e aceitam a pessoa do outro? Aí é divisão, irmão. Divisão. Então o que o diabo fez no meio da igreja? Causou divisão, contenda, discórdia. Colocou, né, um odiar o outro, um desprezar o outro. Tá vendo o que o diabo fez? O regaço. Aí Jó fala aqui, ó, para Davi, mas meu rei, não somos todos servos, não são todos seus servos, né? Não são todos soldados do Eterno, vamos dizer assim. Entendeu? Por que você escolher um e rejeitar os outros? Todos são soldados, todos têm que ir para a guerra. Entendeu? Todos têm que trabalhar na edificação. Não pode desprezar um e aceitar o outro, não. Todos são povo do Eterno, todos são obreiros do Eterno. Entendeu? Tá vendo o que o diabo fez na igreja? Foi o regaço, infelizmente. Foi o regaço no meio da igreja aí. Entendeu? Aí continua aqui, ó. Vendo? Satanás seguiu contra Israel.
Tá vendo? Contou por tempo eterno. Causou divisão, né? Impôs discórdia, divisão. Aí você vai lá, vai para Malaquias 2 lá. Vamos ler Malaquias 2 para os irmãos. Capítulo de número 10 ao 16. Malaquias 2, 10 ao 16. Rapidinho. É o seguinte, ó. Malaquias 2, 10 ao 16, ó. Malaquias 2, 10 ao 16. Aqui, ó. Não temos nós todo o mesmo Pai? O que o João falou lá? Em Crônicas? Mas meu rei, não temos nós somos nós seus teus servos, ou seja, não somos nós, né, filhos do mesmo Criador, né? Não comemos nós do mesmo pão do céu não comemos? Porque vocês aceitam a pessoa de um e rejeitam a pessoa do outro, né? Numerou o povo, né? A 60 pessoas. E aí não foi escala da vida. Por quê? Porque para Cunhal não há 60 pessoas. E a usa o que ele quiser, na hora que ele quiser, quanto vezes quiser. Entendeu? Beleza. Porque a igreja é de Yaush. Ele que é o cabeça da igreja. Ele que manda na igreja. Ele usa o que ele quiser. Ele usa o mesmo que ele quiser. Se quiser usar a mão direita, ele usa. Se quiser usar a mão esquerda, ele usa. Se quiser usar o pé direito, ele usa. Ele escolhe o que ele quiser. Ele usa o mesmo que quiser. A igreja dele, ele é o cabeça. Que governa o corpo. Mas parece que os irmãos não aprendeu, né? Não aprendeu isso aí, não. Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Está lá em, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Sempre aprende, mas nunca amadurece. Olha aqui, ó. Malaquias, né? 2:10, ó. 2:10 ao 16, ó. Eu tô 10 só, né? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não, nós criou o mesmo Criador? Foi o mesmo Criador que criou nós? Não foi? Aí fala, foi. Então por que vocês aceitam a pessoa de um e rejeitam a pessoa do outro? Hipocrisia, moço. Porque agimos traiçoeiramente. Tá vendo aí? Traiçoeiramente. São traidor. Isso é traição, irmãos. Isso é traição. Tá vendo aí? Traiçoeiramente, ó. Porque agimos traiçoeiramente, cada um contra o seu irmão. Tá, é traição. Tá vendo? Profanando o pacto dos nossos pais. Tá vendo? O pacto. O que é o pacto? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Por isso que Davi vai vir para renovar essa lei aqui, ó. O renovo, né? O renovo justo. Que foi quebrado. Mas já Davi vai e renova. Entendeu? O pacto foi quebrado. Mas eles agiram com forma de que? Traiçoeiramente, ó. Tá vendo aí? Cada um para com o seu próximo. Tá indo. Aí escolhe pessoa, aceitando pessoa, numerando, né? O povo. Aí escolhe pessoa. Em que Al escolhe quem ele quiser, ele usa quem ele quiser, e que na hora que ele quer, quando ele quiser. Tá entendendo, irmãos? Mas aí, ó, verso 11, ó. Judá. Tem agido traiçoeiramente. Tá vendo? Lembra de Jeremias 5, nós leu? Né? Jeremias 5, acabou de ler. Né? Que vai fazer que a palavra do homem direito seja como uma espada, né? Seja como fogo. Né? Vai devorar os homens. Que homens? De Judá. Tá vendo? E a Aldade tem agido traiçoeiramente. Uma abominação. Tá vendo? O pecado foi grande. Uma abominação se cometeu em Israel. Que é a abominação? A divisão. A escolha de pessoa, a acepção de pessoa. Acepção de pessoa. Aparência, né? Olhar a aparência, né? Olhar a aparência. O que Yahweh falou para Samuel? Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, a aparência. Mas eu não. Eu vejo o interior. Eu vejo a intenção do coração. Não é a aparência. E não é homem, não, moço. Entendeu? E a Aldade tem agido traiçoeiramente. E uma abominação, né? Se cometeu em Israel. Tá vendo? Que abominação é essa? O diabo introduziu em Israel, né? Incitou Davi, que é o ministério de direito, né? Numerar o povo, né? Fazer a sua pessoa, escolha de pessoa, aparência. Tá vendo aí? O diabo fez. Ele arrasou, né? O lugar que é adorado, né? O local eterno, o local santo. Arrasou. Né? O santuário. Vendo aí, ó? E uma abominação se cometeu em Israel. E em Al-Shalom. Não é em Sodoma, é em Al-Shalom. Tá vendo? Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Porque Yaldade tem profanado a santidade do Criador. Aí, ó. Profanou a santidade de Yal. Quebrando a lei, né? Quebrando o pacto. Quebrou o pacto. Está assim lá em Hebreus. Né? Aquele que
profanar a lei de Moisés, né? Hebreus 10, versículo 26, né, ao 30. Aquele que do profanar a lei de Moisés morrerá sem misericórdia por 2 ou 3 testemunhas. Morrerá, entendeu? Será reprovado por um homem de direito divino, né? Entendeu? Com a espada da sua boca. Tá vendo? É Yahweh Shalom. Yahweh tem agido traiçoeiramente. E uma abominação de visão, né? Coisa de pessoa. Se cometeu em Israel, em Yahweh Shalom, não em Sodoma. Pois Yahweh tem profanado a santidade de Yahweh. Tá vendo? O qual ele ama. E se casou, aí entra a questão de Neemias, né? Foi Neemias lá, Neemias estava restaurando lá em Jerusalém, né? Restaurando o muro ali. Neemias viu um sacerdote ali casando com mulheres de outros povos, né? A Neemias remove aquele sacerdote, né? Que está fazendo abuso de poder ali, e coloca outro em seu lugar, porque a profecia está em Jó. Já mostrei os irmãos, Jó 34, verso 24, né? Que ao quebrará homens poderosos. Quem é os poderosos? É o mesmo poderoso, está no verso 20. De Jó 34, 20. Aí no verso 24 fala, diz que ao quebrar homens poderosos, né? E colocará outros em seu lugar. É o Neemias. Colocará outros no seu lugar. Entendeu? Outros sacerdotes no lugar daqueles lá, né? Eles que estão na cadeia de Moisés, mas distorcendo a lei de Moisés, né? Profanando a santidade de Yahweh, matando os irmãos. Todos aqueles irmãos que se levantam com a palavra ali, com a doutrina, né? Que contradiz a doutrina deles, eles separam os irmãos fora. Entendeu? Eles matam os profetas. Eu passei essa questão já, né? Foi 17, né? A mulher lá que estava vestida de vermelho, né? Que ele vai para o Vaticano, mas espiritualmente fala do Yahweh Shalom, que mata os profetas. Passei esse código aí já no vídeo passado. Beleza? Assiste lá que vocês vão entender. E, entendeu, irmãos? Quem é agora, que é numerar o povo, é fazer escolha de pessoa, aparência e desagrado de Yahweh. E aí o nome é arriscado da vida. Por quê? Porque tem que seguir o cordeiro, é a voz do cordeiro. Os irmãos têm que ter espiritualidade, tem que ter uma maturidade espiritual, né? Tem que ser ancião para saber discernir quando a palavra vem do eterno, quando é do homem. Entendeu? Mas se você olha a aparência de pessoa, e não atenta para a verdade, para a palavra que você dá boa da pessoa, mas olha para a pessoa, né? Se apega com a aparência, com o homem, aí isso não é arriscado. Porque aí você não está seguindo a verdade, está seguindo o quê? É pessoa, para pegar com a aparência da pessoa, com a pessoa ali, para pegar com a pessoa, não com a mensagem, com a verdade. Entendeu? Você tem que seguir o cordeiro, que é o cordeiro da palavra. Não se apegar com a pessoa, senão não é arriscado o livro da vida. Entendeu? Então os irmãos têm que ter uma maturidade espiritual para poder discernir quem é, quando é eterno está falando e quando é o homem está falando. Entendeu? Não é aparência, não. É aparência, não. Porque aí já está reprovado. Diante do eterno. Que aí está numerando pessoa, né? Aceitando a pessoa de um e rejeitando a pessoa do outro. Aí o nome é arriscado. Livro da vida. Né? Entendeu? Que todos são irmãos. Todos são obreiros do eterno. Obreiros, né? Todos são guerreiros do eterno espiritualmente. Isso que Job fala, mas meu rei, não são todos nós, né, seus soldados, entendeu? São todos nós, filhos do Eterno, cria, né? Está lá em Malaquias, nós leu. Então por que vocês estão escolhendo um e rejeitando o outro? Aceita a pessoa de um e rejeita a pessoa do outro. Tá vendo? Aí é divisão. Divisão que o diabo colocou no meio da igreja. Satanás se levantou contra quem? Contra Israel. E fez o regaço, o santuário, né? Onde o Eterno era adorado. Foi destruído. Que vai restaurar esse santuário é quem? É Moisés, né? O Moisés, o ramo direito, com os levitas, que era de Odisseia, junto com o ramo esquerdo também, que vai fazer parte dessa edificação. Mas os poderosos serão cortados fora. Ficarão de fora. Entendeu? Ficarão de fora, né? Da edificação. Serão cortados. Entendeu? Então é isso aí. É isso que eu queria passar para os irmãos, né? Sobre essa questão aí. Não, eu vou ler ainda, falta uma questão ainda, falta mais um versículo ainda. É 1 Crônicas 21, verso de número. Verso de número 6, né? Verso de número 6 ao 8. 1 Crônicas 21, 6 a 8, diz. No mesmo capítulo, né? Eu estava lendo aqui. Ela diz o seguinte: porém, Levi e Benjamim não foram contados, né, com ele, tá vendo aí? Diz que então Davi, que está representando o Ministério Direito, não contou Benjamim, né, nem o Levi, tá vendo aí? Desprezou os levitas. Quem é os levitas? Laodiceia. Entendeu? Não contou com eles, ó. Não contou eles não, deixou eles fora.
E despreza, né? O filho mais velho despreza o mais novo. Lembra da questão do filho pródigo que passou para os irmãos? Quem era o filho mais velho, quem era o filho mais novo? Pois então, o mais velho desprezava o mais novo, né? Pois então, lembra? Veja lá que vocês vão ver lá os vídeos anteriores que eu mandei, que eu postei. Vocês vão ver essa questão aí. Davi, que é homem, né? Tá vendo? Desprezou os levitas, ó. Não contou eles, não. Tá vendo? Que é um código espiritual que tá ligado com o quê? Com dois filhos lá do filho pródigo, o mais velho e o mais novo. Aí fala lá. Porém, Levi e Benjamim não foram contados com ele, entre eles. Porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. A palavra de Davi foi abominável. E quis numerar o povo, a pessoa, né? Isso desagradou a Ial. Tá vendo? Porque para com Ial não há acepção de pessoa, numerar o povo. Ial usa quem ele quiser. Todos são povo eterno. Todos são obreiros. Pode fazer, aceitar a pessoa de um e rejeitar a pessoa do outro. Isso aí está fazendo caso de divisão no meio da igreja. Abominação. Entendeu? Vou estar em Malaquias, né? Abominação que cometeu em Israel. Né? Que é a escolha de pessoa. Aí desagradou Ial, ó. E desagradou Ial. Portanto, ele feriu Isau. Tá vendo? Por causa disso, Ial vai mandar a espada contra eles. E Davi disse a Ial, né? Davi que está sendo retratado como ministério direito, que caiu, né? E Davi disse a Ial, pequei grandemente. Tá vendo? O pecado foi grande. Tá vendo? De novo, a palavra grandemente aqui. Foi grande a queda, irmão. O pecado foi grande. Tá vendo? A Ial vai ferir Israel. Ial vai ferir por causa disso aí, ó. Né? Escolha de pessoa, fanatismo, né? Ial vai ferir eles. Não tá Ial ferindo eles? Vamos ler lá Ezequiel 9, verso 9. Ial ferindo eles. Ezequiel 9, verso 9. Diz o seguinte. Ezequiel 9, verso 9. Em diante. Diz o seguinte. Então ele me disse. Vou ler do verso 4, tá? Vou ler do verso 4. Daniel 9, 4 em diante. E o Ial disse-lhe, vai pelo meio da cidade. Que cidade? De Jerusalém. Vendo? Ministério de Direito. Pelo meio de Yal-Shalom. Pronto, confirmou. Ial primeiro de Yal-Shalom. Não é primeiro de Sodoma, não. É o ministério de Direito. Yal-Shalom. E põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações. Tá vendo aí? Escolha de pessoa, né? Numerar o povo. Que são feitos no seu meio, né? Yal-Shalom. Verso 5. E outros disse-lhes, e me ouvi. E outros disse ele ao meu ouvido, ide após ele, através da cidade, Yal-Shalom, e feri. Tá vendo Ial ferindo eles? Isso que fala aqui, né? 1 Crônicas 21, verso 8. E Davi disse a Ial, pequei grandemente e fiz isso. Tá vendo aí? Mas Ial vai e fere Israel. Né? Verso 7. Isso desagradou Ial, tá, né? A escolha de pessoa. Aí Ial vai e fala o quê? Portanto, ele feriu Israel. Que é Ezequiel 9, verso 5, né? Aqui, ó. E os outros disse-lhe, eu ouvi, ide após através da cidade, né? E fere, tá vendo aí? Fere Israel. Fere o mensagem de Davi, né? Mensagem de direito. Né? Que cometeu tal abominação, né? No meio né? Dos irmãos. Não poupe os vossos olhos. Tá vendo? Não poupe os vossos olhos. Nem tendes pena. Tá vendo? Né? Matai totalmente velhos, né? Velhos é o quê? São pessoas mais adultas no espírito, né? Ali que tem mais um autoconhecimento. E jovens, né? Que tem menos conhecimento. Donzelas e crianças, pequenos e mulheres, mas não chegais perto de nenhum homem sobre o qual tiver a marca, né? Que é a verdade, né? Que estão aprovados, né? E não vai matar esses aí, não. Porque as águas vão vir, as águas de dilúvio, né? Isaías 28, verso 2. Mas uns serão tomados por essas águas, serão condenados, reprovados, e outros serão deixados com vida. Eu expliquei essa questão também já. Expliquei já. Assista o vídeo anteriores que vocês vão entender. Matai totalmente os velhos e jovens, donzelas e crianças, pequenas e mulheres, mas não chegais perto de nenhum homem sobre o qual está a marca, a Emet, né? E comecei pelo seu santuário. O que é o santuário? É o Aical. Tá vendo aí? Santuário. Tipo eterno. Comecei pelo meu santuário. Por que começou pelo meu santuário? O santuário do eterno. Por quê? Porque esse pecado, né? Essa terceira rebelião, começou dentro da casa. Então também, né, o juízo do céu vai começar sobre a casa também. A rebelião não se levantou dentro da casa? Não foi? Pelo Saif, né? Traidor, dentro da casa, Absalão. Foi? Dentro da casa.
que você levantou mal. Pois também dentro da casa vai começar o quê? A vingança do Eterno. Explicou dentro da casa, dentro do local santo, pois também a vingança vai começar dentro do local santo. Entendeu? Bora lá. Então eles começaram pelos homens anciões. Os anciões, os de frente, né? Lembra de Isaías 3, verso 12? Ó meu povo, né? Ó meu povo Israel, os que te guiam, te enganam. Quem é os que guiam? Os anciões, são os de frente, os que ensinam. Os que te ensinam, te enganam. Quem é os que te ensinam? Os anciões, ó. Os de frente. Os que te guiam, te enganam. Distorce o caminho da sua vereda. Né? Isaías 3, verso 12. Dá uma lida lá. Entendeu? Vendo aí, ó? E eles então começaram pelos homens mais velhos, né? Pelos guias do povo, que estavam diante da casa. Diante da casa, é dentro da casa, não é fora, é dentro. Começar direito, tá dentro da casa. Não é o esquerdo, que tá fora. Entendeu? É dentro da casa, diante da casa. Não adianta, irmão, não adianta. E eles disse: profanai a casa e enchei os atos de mortes. Tá vendo? Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Né? Infelizmente. Tem código aqui ainda. Né? Joel 1, versos 6 ao 12. Dá uma lida lá. Não vou ler tudo não, mas se o irmão quiser ler, ó, Joel 1, versos 6 ao 12. Né? Aí, agora continuar aqui, Ezequiel 9, 8 diz: sucedeu o que? Enquanto eles os estavam matando, eu fui deixado. Fui deixado com vida. Lembra de Jó? Expliquei? Os poderosos serão tomados. Né? Uns serão tomados pelas águas do dilúvio e outros serão deixados com vida. Tá vendo? Entendeu o código? Expliquei já essa questão já, né? Daqueles que não serão tomados e serão deixados. Expliquei nos vídeos anteriores aí. Assistam lá. Isso deu o quê? Enquanto eles os estavam matando, né? Eu fui deixado, tá vendo aí? Já com vida. Caí sobre a minha face e clamei e disse: né? Aial, diz Aial dos exércitos, tu destruirás todo o redil de Israel no derramar da tua fúria sobre Israel Shalom. Tá vendo? Então ele me disse: a iniquidade da casa de Israel e de Yaldá é excessivamente grande. Tá vendo? A queda é grande, irmão. É grande, foi feio. Deu? A terceira rebelião foi pior que a segunda. Que a terceira foi dentro da casa. A segunda foi fora, foi menos mal. Mas dentro da casa é pior. Que é o local santo. Entendeu? É bem pior. Então aqui a queda de Yaldá foi excessivamente grande. Grave. Abominação se cometeu em Israel. E a terra está cheia de sangue. Então a gente faz violência, né? Entendeu? O sangue inocente, as órfãos, viúva, o estrangeiro. Né, os matos profetas, né? Lembra lá passada? A cidade cheia de perversidade, iniquidade, tá vendo aí? Porque eles dizem, né, ao Criador, né? O Iá abandonou a terra, tá vendo? O Iá não vê, tá vendo? Iá não vê, ele tá vendo, não, tá aqui, tá ligado com o Salmo 94, verso 1 ao 10, lia lá. Diz que Iá não vê, não. Iá não vê, entendeu? Tá lá em Salmo 94, verso 1 ao 10, dá uma lida lá. Tá vendo? Iá não vê, ó. E quanto a mim, também meu olho não poupará. Tá vendo? Nem terei piedade, nem terei pena. Mas eu recompensarei o caminho deles sobre a sua cabeça. Tá vendo? Né? A retribuição de Yahweh, né? A retribuição. Entendeu? Por isso que eu botei o nome aí no nome do canal, no nome do canal de retribuição. Coloquei o nome, entendeu? Coloquei o nome do canal de retribuição, por causa disso. Entendeu, irmão? É isso aí. Aí vamos continuar aqui em 1 Crônicas 21, verso de número 8. Diz, né? O último versículo aqui, ó. E Davi disse, né? A Ial, né? Pequei grandemente, né? O pecado foi grande. Então, lá em Ezequiel, né? O pecado desse povo aí é excessivamente grande. Entendeu? A maldade de Deus é grande, né? Pequei grandemente, Davi falando, que Davi aqui é o ministério direito. Né? Traço do ministério direito. Cai. Davi disse, pequei grandemente em fazer isto. O que ele fez? Escolha de pessoa, numerar o povo. Abominação. Mas agora implora-te,
remove a iniquidade do teu servo, tá vendo? Iniquidade. Por eu ter feito muito tolamente, ou seja, muito loucamente, agiu com loucura, tá vendo? Os irmãos vai para rapidinho ali para rapidão, para 2 Samuel 24, verso 10. 2 Samuel 24, verso 10. Diz o seguinte. Diz o seguinte, ó. Né, que fala da mesma situação lá, né? De crônicas que nós estávamos lendo. A mesma situação, ó. Com outras palavras, né? Aqui, ó. O coração de Davi oferiu depois de ele haver numerado o povo, né? Ele fez fazer escolha de pessoa, né? De soldado, de zegador Ial. E Davi disse ao Ial: pequei grandemente, igualzinho tá lá, tá vendo aí? Pequei grandemente naquilo que fiz, né? E agora suplico-te, ó Ial, retira a iniquidade do teu servo, porquanto agi muito loucamente. Tá vendo? É loucura, falo tipo loucura, porque tá ligado também com Josué 7, verso 15. Tá vendo? Pode correr. Josué 7, verso 15, ó. Que fala do pecado de Acã, né? Traição de Acã. Acã era de qual tribo? De Jaldá. Que é Jaldá que cai. Jaldá que trai a igreja. Jaldá que trai o acampamento. Trai Josué e trai o Eterno, né? Josué 7, verso 15. É o seguinte. E será que aquele que foi apanhado com a coisa amaldiçoada, a coisa amaldiçoada aonde? Né? De Jericó, né? Porque Jericó, ali no cor espiritualmente, está se retratando como o lado esquerdo, né? Porque lá adorava o boi, o bezerro. Jericó está retrata quem? Então, o ministério esquerdo. E Yaldá, o ministério direito. Entendeu? Aí o Yaldá se contamina com quem? Com Sodoma, né? Lembra? De Isaías 3, verso 8, 9. Então, de Ló, né? Que vai para Sodoma também. Entendeu? Então, será que aquele que foi apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo? Tá vendo? E ele tudo que possui, pois transgrediu o pacto do Ial. Tá vendo aí? Porque praticou loucura em Israel. Tá vendo? O Davi falou lá. Pequei muito loucamente. Tá vendo? Que Yaldá aqui, e Acã, né? Está sendo retratado como quem? Como Davi. Que é o ministério de direito, né? De defesa. Acã, essa questão aqui, está sendo retratado como quem? Como Davi. Ministério de defesa. Yaldá. Davi não era da tribo de Judá? Então, Acã também era. Que são camadas espirituais. Códigos, segredos. Tá vendo? Fala aqui, ó. Né? Será que aquele que foi apanhado com a coisa amaldiçoada, né? Entendeu? Né? Com a contaminação de Baal, né? Do Baal, do boi. E ele tudo que possui, pois será queimado com fogo, né? Pois transgrediu o pacto de Baal, né? E porque praticou loucura em Israel. Tá vendo? O que dá? Eu poderia ler mais versículos aqui, mas, né? É muita coisa, entendeu? O vídeo já tá grande aqui já, eu vou parar por aqui. Tá? Tô cansado também, né? Vou treinar ali. Beleza? E é isso aí, irmãos. Espero que vocês vão entender a mensagem, né? É isso. É forte, né? A mensagem. Então, parar por aqui. Beleza? Então é isso aí, irmãos. Fica com esse vídeo aí, tá? Esse estudo aí. Beleza? E valeu. Até a próxima. Sem se permitir. Fui.